Olá, bonitos! Hoje vamos falar de uma obra que mescla história e fantasia, uma obra publicada em 1953 pela autora modernista da segunda fase do modernismo, Cecília Meirelles. Estamos falando de Romanceiro da Inconfidência, obra publicada em 1953, mas com um contexto bem diverso, porque é um contexto lá do século XVIII. Se você estiver a fim de fazer uma viagem no tempo, vem comigo! Bom, o livro Romanceiro da Inconfidência foi uma obra publicada em 1953. No entanto, o contexto, o pano de fundo, que é um pano de fundo histórico, diz respeito ao século XVIII, ao período do ciclo da mineração, que aconteceu em Ouro Preto, a antiga Vila Rica. No século XVIII era chamada de Vila Rica. E por que razão que a Cecília resolveu fazer uma obra tão densa a respeito desse contexto lá do século XVIII? É o que ela própria diz em algumas edições do livro Romanceiro da Inconfidência. Você encontra aqui, olha, como escrevi o Romanceiro da Inconfidência, em que ela própria vai revelar que em uma visita a Ouro Preto, ela parecia ouvir as pedras, ouvir as fontes, ouvir os sinos da igreja. É como se tudo falasse, ou melhor, pudesse falar, tivesse a possibilidade de falar, mas não estivesse sendo ouvido. Então parece que ela vai dar ouvido para essas vozes, e esse conjunto de fantasmas do século XVIII vai acompanhar a Cecília até o Rio de Janeiro, e é quando ela vai começar então a mergulhar numa intensa pesquisa a respeito da época. Inclusive ela vai ter acesso aos autos a respeito da sentença, do processo que vai sentenciar os envolvidos na Inconfidência Mineira, e a partir de então ela vai dar voz a esses fantasmas. Ela, no comecinho do livro, nessa explicação sobre a razão de escrever a obra, ela afirma que o gênio protetor de Vila Rica, num jogo estranho, foi dispondo entre estas águas e pedras enigmáticos dados. Os dados que ela vai se referir são os dados do ouro, da ciência, das artes, da liberdade, do amor. Em oposição também a esses dados haverá a questão da inveja, da ambição, da tirania. Então esse duplo vai aparecer ao longo da obra. Mas antes de falar propriamente da obra, antes de ler os poemas, entender como que ela se organiza, a gente vai primeiro falar um pouquinho sobre a estrutura, Para entender melhor a composição do Romanceiro da Inconfidência, é bom a gente lembrar que a Cecília Meirelles é uma autora da segunda fase do modernismo. Uma fase que se difere da produção dos autores lá da primeira fase, envolvidos com a Semana de Arte Moderna, que tinha uma proposta de ruptura com o passado. Pelo contrário, a Cecília ela vai fazer um resgate ao passado, não só por conta do tema ser a Inconfidência Mineira, mas também por conta da própria composição da obra. Ela, junto de outros autores da segunda fase ou geração modernista, ela vai apresentar uma poesia profunda, em que temas como espiritualidade, morte, vagueza e muita musicalidade serão bastante recorrentes, A musicalidade no caso da composição. Por essa razão, a Cecília muitas vezes é classificada como uma autora neossimbolista. Ela sendo então neossimbolista, a gente sabe que vai encontrar, por conta dessa musicalidade, figuras de linguagem como a literação, a assonância, entre outras, que vão trazer essa melodia para o texto dela. Isso faz com que a obra da Cecília, em termos de estrutura, se difira bastante de outra obra que está na lista da FUVEST, que é o Claro Enigma, do Carlos Drummond de Andrade, que a gente já estudou no outro vídeo aqui, e vimos, verificamos que a obra dele é uma obra que é uma guinada classicizante, que vai fazer um resgate ali de uma estrutura voltada para o soneto, decassílabo, etc. A Cecília não. A Cecília ela vai apresentar musicalidade com uma retomada a um passado, que é um passado medieval. Então a gente está falando de um movimento literário, uma escola literária chamada de trovadorismo, em que era comum muitas cantigas. Então a melodia que a gente vai encontrar na produção desse livro da Clarice, Clarice, surtei agora, não é a Clarice, é a Cecília. Se eu falar Clarice, me desculpa, tá? É que a minha relação com a Clarice é mais íntima do que com a relação com a Cecília. Mas enfim, voltando a falar na Cecília.
Por conta desse resgate ao passado medieval, em termos nem de estrutura, musicalidade, composição dos romances que estão dentro desse livro, a Cecília, então, ela vai utilizar muito redondilho. Então, você vai encontrar uma predominância nesse livro dos redondilhos maiores. Pode também aparecer redondilho menor, tá? Não há uma rigidez, né, uma forma fixa, um número de estrofes, por exemplo, de um romance para o outro, ou um número, por exemplo, de versos por cada estrofe. Não há uma composição rígida. Cada romance vai ser apresentado de uma maneira. Eu estou falando da palavra romance. Então significa que esta obra, Romanceiro da Inconfidência, é um romance? Não. Não é romance no sentido de que romance, lembra que é uma obra composta, né, uma narrativa, né, uma obra do gênero narrativo, que se estrutura em capítulos, que tem ali uma trama, né, que envolve personagens, protagonistas, secundários, que tem um antagonista, o conflito. Não, isso tem nada a ver com o Romanceiro da Cecília. O que é romanceiro, então, e por que eu estou usando o termo romances? Porque ela tem, que ver minha cola aqui, ela tem 85 romances nesse livro. Por que então romances? O que acontece? Como ela está fazendo um resgate histórico à Idade Média, significa que então ela vai imitar, digamos assim, né, ou se inspirar nos romanceiros medievais. O que significa isso? São aquelas narrativas, ou seja, aquelas histórias que eram contadas de maneira oral, então significa que a origem é popular, e depois que essas histórias, que tinham um fundo ou histórico, ou um evento sobrenatural, ou fantástico, etc., depois que eles eram compiladas, as histórias eram compiladas num livro, esse livro ganhava o nome de romanceiro. Por essa razão, então, o livro da Cecília Meirelles é chamado de romanceiro, porque está organizado aqui em 85 romances ou narrativas, né, fazendo um resgate aí a esse modelo medieval. Então, em termos de gênero, a gente pode classificar como o quê? Como você viu que ele é organizado, como se fosse, os romances fossem poemas, por conta da musicalidade, do redondilho, etc. A gente vai falar que esse livro é do gênero lírico-épico. Mas tá, o lírico, ok, entendi. Mas o épico, onde que entra? O épico é porque ela vai cantar os feitos heróicos ou os heróis da Inconfidência Mineira. É claro que essa questão do herói a gente ainda vai discutir, né? Vamos falar um pouco do mito do herói daqui a pouco. Mas para entender a questão épica, o fundo, né, o pano de fundo que ela vai utilizar é a conjuração em Confidência Mineira, que vai ser um movimento de rebelião ou um movimento de insurreição contra a metrópole portuguesa por conta da alta tributação nesse período do ciclo do ouro. Por essa razão, né, no ciclo de mineração, por essa razão, a gente tem que falar um pouquinho do contexto para entender melhor. Vamos então falar do contexto? No dia 16 de julho de 1788, Luiz Antônio Furtado de Mendonça, o Visconde de Barbacena, pronunciou-se perante a Junta da Fazenda em Vila Rica, 5 dias depois de assumir o governo da capitania de Minas Gerais. Deu à luz o plano de reformas que Lisboa elaborava para a região. Reivindicou, sem meias palavras, o pagamento das dívidas do Quinto Real. Nesta ocasião, a derrama transformava-se no dilema histórico, preâmbulo da Inconfidência Mineira. A sequência é bem conhecida. Após o traumático anúncio, seguem-se pouco mais de 8 meses o mandato, até que, em 14 de março de 1789, o governador decide suspender temporariamente a cobrança dos atrasos do quinto, alegando ter tomado ciência, naquele período, das diversas circunstâncias em que hoje se acha a capitania. No dia seguinte à suspensão, Barbacena recebeu a visita do coronel Joaquim Silvério dos Reis, na qual lhe foi relatada a conspiração urdida pelos poderosos e magnatas do país. Na delação, o denunciante informou que a preparação da revolta estava condicionada à cobrança da derrama. A demora desta conjuração era enquanto se não publicava a derrama. Bom, uma das figuras mais importantes no Romanceiro da Inconfidência, que vai aparecer em vários romances, é uma das figuras também mais importantes na Inconfidência ou Conjuração Mineira, que é o pano de fundo da história. E o nome dessa pessoa é Joaquim José da Silva Xavier, o Alferes, conhecido como Tiradentes. Como você viu aí no nosso texto a respeito do contexto histórico, essa figura é uma figura que vai ganhar um destaque, vai ser uma figura bastante emblemática, né, na história do país, em especial nesse momento de insurreição contra a metrópole. O que acontece é que
A imagem que ficou marcada do Tiradentes ao longo da história, nos livros didáticos, em vídeos que a gente vê, em filmes que foram filmados a respeito da vida dele, é uma história ou é uma imagem sacralizada, uma imagem de uma figura muito próxima a uma figura de um santo. O que acontece aqui? Tem um quadro do Pedro Américo que foi pintado em 1793, e este quadro, que é um quadro conhecido, famoso, está em inúmeros livros didáticos, é um quadro que pinta essa imagem do Tiradentes muito próximo à imagem de Jesus Cristo, que é uma imagem de um cara cabeludo, barbudo, ali, né, com a disposição da cruz, ali, né, ao lado da cruz. Então essa imagem é uma imagem que ficou muito marcada, mas é uma imagem mítica, é uma imagem criada, é uma memória criada. Por isso é muito bom a gente ficar atento à questão da memória, porque afinal de contas o próprio Romanceiro é um livro que busca resgatar essa memória, porque a Cecília, inclusive, ela diz que ela dá voz aos autos que ela pesquisou, né, desse processo de sentença dos Inconfidentes. Então é muito bom ficar atento, porque quem cria a memória é o presente, é sempre o presente que cria a memória do passado. E quem cria a memória é quem tem poder, né? Então, se tem uma determinada elite, um determinado grupo político que detém o poder, é a partir desse poder que fica a memória. Então, o que acontece com essa imagem, né, criada, né, no quadro, que o quadro, né, ajudou a intensificar, digamos assim, né, a marcar com uma imagem de um herói, a imagem de um mártir que deu a sua vida, né, pelo Brasil, que nem Brasil, nem país era, na verdade, não existia esse conceito de país e de nação no século XVIII ainda, mas criou-se essa imagem. Isso tem a ver com um processo que vai acontecer 100 anos após a morte do Tiradentes. O Tiradentes, ele morre em 21 de abril, que até é o feriado, é a nossa data, é uma data, né, aqui do nosso país, dia 21 de abril de 1792. E o Pedro Américo vai pintar esse quadro em 100 anos depois, 1893. Então, ele pintou, um quadro meio que encomendado, porque afinal de contas o Brasil estava num processo de proclamação da República, e a imagem do Tiradentes era uma imagem que contribuía para agradar ou convencer ou ganhar, né, a confiança das massas, da população, de que lutar contra a metrópole é uma boa, né? É um caminho interessante, né? Então, essa imagem sacralizada, mítica do herói inconfidente, alferes, né, que foi o único que não delatou nenhum dos companheiros, foi o único que foi preso, esquartejado em praça pública, né? Tanto é que o quadro é um quadro que evidencia essa violência, esquartejado para servir de exemplo aos outros. Tanto é que os outros que foram presos, não julgados também, né? Nenhum foi morto. Na verdade, eles foram por conta ali das suas relações e outras razões diversas, eles sofreram a punição sendo exilados em países africanos, como Moçambique, por exemplo, que é o caso do Tomás Antônio Gonzaga. Então, essa imagem criada é uma imagem que vai contribuir com o golpe da República que vai acontecer lá no final do século XIX. Então, por conta disso, é bom a gente ficar atento a esse resgate da memória. Tanto o resgate que a própria Cecília faz com a obra, quanto o que significa esse resgate, né? Que memória que é essa? Como que essa memória vai ser guardada? Isso é um detalhe importante pela seguinte razão. No livro da Cecília, ela vai adotar um recurso estilístico chamado polifonia, que a gente vai falar disso daqui a pouquinho, eu vou ler alguns poemas, a gente vai explicar isso melhor, mas esse recurso polifônico, ou seja, de várias vozes dentro de um texto, vai evidenciar esse recurso vai evidenciar vários pontos de vista. Então, haverá aquela imagem de santo, né, de mito do alferes, e haverá também aqueles que desconfiam dessa imagem, inclusive ele vai ser chamado de louco em alguns dos romances do livro. Então, por isso é bom a gente pensar o que a memória representa, o que a memória resgata, quem que resgata essa memória e como que isso está na obra da Cecília. Bom, gente, vamos falar então sobre a estrutura dessa obra, como que ela se organiza. O Romanceiro da Inconfidência se organiza em 5 partes, ok? E a obra vai ter 85 romances. Quando você abre o livro, a primeira parte que você vai ver se você consegue ver aqui, ó, tá? É fala inicial.
certo? Repara que está em itálico. Quando você vira aqui a página, a fala inicial, veja que ela, né, ela vem até aqui, ela tem, né, no caso da minha edição, tem 2 páginas, quase 3 páginas, depois você tem o cenário aqui, ok? Ainda em itálico. E aí você vira as páginas, tem o cenário aqui, tararara, quando você vira, começa o primeiro romance, né, que é, ó, romance 1, ou da revelação do ouro. Todos os romances estão organizados assim. Romance 1 ou aquilo, romance 2 ou não sei o que, romance 3 e assim por diante, tá? Mas deixa eu falar primeiro sobre esses dois primeiros textos que antecedem os romances, ok? São 19 romances na primeira parte e essa fala inicial é a fala de um narrador principal que vai narrar todos os romances, tá? Quando ele não está narrando, ele está sendo assim o interlocutor, né, de alguma outra figura que está contando a história, mas ele vai interrompendo e vai fazendo perguntas, vai questionando, enfim, então a voz dele vai estar sempre marcada ali, e essa voz é marcada em itálico para diferenciar, ok? Então nessa primeira parte que tem 19 romances, começa com a fala inicial. O que ele diz nessa fala inicial? Essa fala inicial é como se ele quisesse se propor a revelar o mistério do sinistro de 21 de abril. É como se os fantasmas quisessem, né, terem voz, e essa voz ela fosse alcançada através dessa fala, né, dessa figura que é o narrador central, que vai trazer à tona o que aconteceu naquele passado, né, no século XVIII. Então essa fala inicial é a proposta, né? Eu vou falar dos mistérios. Inclusive a Clarice, olha eu de novo falando Clarice, gente. Clarice tá falando em mim, não é possível. A Cecília, ela diz inclusive que os mortos sempre nos governam e sempre vão nos governar. Então é como se os fantasmas então estivessem ganhando, né, espaço nesse livro e nessa fala inicial. Então a proposta é tratar do sinistro de 21 de abril. E o cenário, né, que a gente tem aqui vai mostrar a voz do narrador, né, como eu falei, sempre itálico, e vai mostrar pra gente a região, né, que o tema da primeira parte é o ciclo de ouro propriamente dito, e vai ser a região do Arraial do Tejuco, né, Arraial do Tejuco, que é onde fica hoje Diamantina, que é mais ali ao norte de Minas, certo? E nessa primeira parte, então, no cenário, o narrador diz o seguinte: o passado não abre a sua porta e não pode entender a nossa pena. Mas, nos campos sem fim que o sonho corta, vejo uma forma no ar subserena, vaga forma do tempo desprendida. É a mão do alferes que de longe acena. Então é como se fosse uma experiência mítica. Mítica não, mística mesmo, no sentido de ser uma coisa meio transcendental, tá entendendo? Transcendental, tá entendendo? É como se o narrador estivesse andando, ele está andando nas ruas do Rio de Janeiro, que foi o local em que os inconfidentes foram sentenciados, e é como se tivesse uma névoa ali, e através dessa névoa ele conseguisse tocar o passado. Então, ele está andando por essas ruas e de repente o alferes acena para ele. Então, ele vai contar para você como se fosse uma espécie de uma visão desse passado. Tá? Ele vai resgatando nessa experiência mística que ele vai ter com o passado. Ok? Então, quais são os assuntos desses romances, né? Os 19 romances que tem nessa primeira parte? Sobre a tributação, sobre a ganância associada ao ouro, sobre quem se deu muito bem, quem se deu muito mal, quem encontra a ruína por conta da ganância do ouro, associado àquilo que está ligado a propriamente as relações em torno da questão da mineração. Ok? Então, essa primeira parte está ligada a isso. Ainda sobre essa primeira parte, é bom a gente falar sobre uma personagem feminina poderosa, tratada sob essa perspectiva do poder, que é a personagem histórica Chica da Silva, que foi amante de um contratador chamado João Fernandes. Contratador é o nome dado àquele cara que ganha o direito, né, da coroa portuguesa de poder explorar o ouro, e ele vai ser o contratador da região de Diamantina, chamada naquela época de Tejuco Preto, né?
E essa figura feminina, que é a Chica da Silva, ela se envolveu com este homem. Ele era, na verdade, o proprietário dela, mas ele se apaixona por ela. E o João Fernandes vai dar a carta de alforria para ela e vai fazer dela praticamente uma rainha. Ela vai se tornar uma mulher poderosa, ela vai ter tudo do bom e do melhor, ela vai ser uma mulher com todas as riquezas, né, possíveis na época. E essa figura feminina vai ter 13 filhos com ele, né? Vão viver, não são casados propriamente, mas vão viver um romance durante 15 anos. E ele depois vai para Portugal, vai levar os 4 meninos, né, os 4 filhos, os homens que vão estudar, inclusive, na Universidade de Coimbra. E as meninas ficam com ela aqui. E eles acabam depois não se encontrando nunca mais, né, depois dessa separação, eles acabam não se vendo. Mas ela fica aqui muito rica, ela fica com uma fortuna que o João Fernandes deixou para ela. Ela tem, inclusive, vários escravos. Isso é um detalhe interessante na obra, porque ela é dona de tudo. Então, essa imagem, né, marcada, inclusive, por um verso chamado, né, que tem um verso que é o seguinte, né, a Chica que manda, a Chica que manda. Então, essa imagem de mulher poderosa é uma imagem muito interessante na obra, porque ela foge daquele estereótipo da coisificação ou da objetificação feminina, em especial da figura negra. Ela tendo sido escrava, era uma imagem que poderia ser ali comum, né? Vamos dizer assim, comum para a época, né? Que é o estereótipo da figura da mulher negra na época. Mas a gente percebe que a Cecília, ela resgata nessa perspectiva histórica essa imagem de mulher poderosa que a gente pode encontrar no seguinte romance. Romance número 14, ou da Chica da Silva. Isso foi lá para os lados do Tejuco, onde os diamantes transbordavam do cascalho. Que andor se atavia naquela varanda, é a Chica da Silva, é a Chica que manda. Escravas, mordomos, seguem como um rio a dona do dono do Cerro do Frio. Esplendem as pedras por todos os lados, são flechas em selvas de leões marchetados. Nem Santa Efigênia, toda em festa acesa, brilha mais que a negra na sua riqueza. Contemplai, branquinhas, na sua varanda, a Chica da Silva, a Chica que manda. Para conferir o restante da análise da obra de Cecília Meirelles, confira Romanceiro da Inconfidência, parte 2.